encontrei na festa do Senhor Bom Jesus, Rogério Menani, e queria já parabenizá-lo por um vídeo em que você trabalhou. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Tá certo que ele já está publicado, né? E está fazendo toda a diferença porque foi muito bem pensado. Como foi essa sua ideia? Em primeiro lugar, eu queria agradecer você, viu, Zé Augusto? Porque você foi uma pessoa-chave na produção do vídeo. Você me ajudou com algumas ideias e você também me cedeu o direito para colocar alguns trechos que foram fundamentais, né? Primeiro o trecho dos jogadores, né? Que a gente conseguiu ver quem eram os jogadores que você estava falando. E o trecho, claro, do Pelezinho, uma entrevista sua do Campestre, nos anos 90 ainda, começo dos anos 90, o Pelezinho tocando um cavaquinho atrás da cabeça, né? Nas costas, com a mão nas costas. Então, esse vídeo partiu de uma ideia de que o negro na história de Monte Alto, eu que estudo bastante a história de Monte Alto, nunca se deu destaque pro negro, né? A não ser de vez em quando pro Fio Preto, né? Ou pro Marcelo, né? Mas não tem só os dois dentro da história de Monte Alto como personagens afrodescendentes. Nós temos dezenas, tem um monte, né? E a gente tentou resgatar alguns deles, né? Nós tivemos figuras importantes falando pra gente, mas é muito importante que a gente diga o seguinte, que tem muito mais, como eu digo no livro, no vídeo, tem muito mais gente. Só que hoje quando eu ando na rua eu vejo um negro, né, uma pessoa importante, e falo, puxa, podia ter chamado aquele lá. Aí eu, aqui na festa de agosto, que eu tô com você aqui, o prazer de estar com você, as nossas famílias, eu vejo assim um passando, eu falo, puxa vida, devia ter chamado aquele lá, mas não dá, né? O vídeo já teve um tamanho muito grande, 25 minutos, eu não podia fazer um vídeo de 2 horas, mas quem sabe um dia a gente faz um longa com todas as histórias dos personagens afrodescendentes na história de Monte Alto. Então, convido a você a assistir aqui nesse canal do Zé Augusto Nascibem o nosso vídeo chamado Raízes Pretas, os personagens afrodescendentes na história de Monte Alto. Vamos assistir. Com a sua permissão, então, vamos reproduzir ele. Muito obrigado e parabéns por esse trabalho. Espero que venham outros. Sempre que você se coloca a fazer livros ou vídeos agora também, né? Você faz com maestria, você faz com profundidade, com muita pesquisa e da qual eu te parabenizo. Obrigado, Zé. Obrigado pelo apoio. Gratidão. Sucesso para você e para todo mundo. Este é Rogério Menani. Então vamos agora assistir este importante vídeo da história de Monte Alto SP. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. O negro pede passagem na história de Monte Alto. O negro pede passagem na história de Monte Alto. O negro pede passagem na história de Monte Alto. Olha, essa é uma frase fantástica, muito bem colocada. O negro pede passagem na história de Monte Alto para poder participar em igualdade de condições com todos. O negro pede passagem. Sim, vamos dar passagem para o negro na história de Monte Alto. Nos meus estudos, lendo jornais, vendo as fotos, pesquisando em livros,
uma coisa é certa, a narrativa da história de Monte Alto, assim como na maioria dos municípios brasileiros, é branca. E nesse web documentário, nós vamos colocar o negro no centro das atenções, tirá-lo do canto da foto e colocá-lo como personagem principal da nossa história. Que toda essa tradição, que toda essa riqueza de personagens, de cultura, de trabalho, de esforço e de conquistas sejam agora lembradas pela nossa população. Que o negro tenha passagem na história de Monte Alto. Monte Alto deu passagem para o negro na sua história? Muito pouco. Muito pouco. É o que eu te falei, eles entraram através do talento, né? Por exemplo, o Pelé tocava cavaquinho, tocava guitarra, tocava qualquer coisa, tocava cavaquinho nas costas. Então, quer dizer, então ele se impôs. Na realidade, eles precisaram dele. Você entendeu? Não foi, foi uma necessidade, não foi uma opção. Qual que é a sua avaliação? A história de Monte Alto deve ao negro? Olha, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta que nós tivemos uma série de pessoas afrodescendentes, uma série de negros aqui em Monte Alto que fizeram um trabalho belíssimo, cada um no seu campo. Até muito desse trabalho não tinha uma perspectiva política, a pessoa não estava pensando politicamente. Ele trabalhava em prol da comunidade, em prol da sociedade, em prol da nossa cidade como um todo, contribuindo, por exemplo, na sua profissão. É importante que todos se comprometam com essa verdade, porque, afinal de contas, é preciso sair dessa invisibilidade. Porque o que ocorre é que nós temos várias referências da raça negra que foram muito importantes na cultura, na religião, no esporte, na política, na música. Porque, vocês que não sabem, a música é negra. Mas eu acredito ainda que Monte Alto caminha ainda a passos lentos com relação a essa classe que a gente pode se dizer ainda que quase que esquecida aqui num município pequeno e que se diz que de médio porte, né, onde a representatividade preta, né, não vou dizer mais negro, mais preta, ela tem ainda é minoria dentro do nosso comércio, principalmente no comércio montealtense. Não, por várias situações que acontecem no nosso cotidiano e dá para perceber que o negro, infelizmente, ainda não tem o seu espaço em Monte Alto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Monte Alto, e como todas as outras cidades, assim que a cidade vai crescendo, vai se expandindo, e Monte Alto está nessa expansão que a gente vê aí, crescendo vertiginosamente, e a gente vê poucos negros com o nome de rua, digamos assim, só para ficar. Aí que eu falo desse negócio da invisibilidade. Felizmente acontece, não só em Monte Alto, mas como no Brasil inteiro. Devemos repensar isso, né? Porque a cor não envolve nada, né? Acho que os fatos falam por si só. Quanto a fatos, não há argumentos. Não existe espaço, não der espaço para os negros em Monte Alto. O espaço que os negros conquistaram em Monte Alto foi através do seu talento, da sua coragem, certo? Da sua cultura, eles se impuseram. Nós, se verificarmos em cada nossa família, nós temos alguém da nossa família da raça negra. Eu vou dar um exemplo da minha família. Do meu segundo casamento, a minha sogra é negra. A comunidade negra em Monte Alto, na realidade, quem começou a abrir mais para a comunidade negra em Monte Alto foi o filho do Niolo Livramento, o Quino Livramento.
ele colocou todas as pessoas que estavam na casa dele eram negras, as senhoras, as moças, mas ele dava muito espaço para elas. Elas, por exemplo, era a cozinheira principal, e depois ele também andou colocando alguns pessoas negras trabalhando com ele, dando participação, né, naquilo que eles plantavam e tal. E a cor que não importa, eu acho que cada um de nós, né, que temos essa miscigenação aqui em Monte Alto, eu vejo que nós precisamos sim enaltecer e ver que o negro na sociedade montealtense, com certeza, ele se destaca sim. Eu acho que por eles ter uma condição de vir de uma escravidão, de muita luta, de muito trabalho, e depois ter esse reconhecimento dessa liberdade, dessa igualdade, eu acho que eles são um exemplo para cada um de nós. O que importa não é a cor, sim, e a consciência de cada um, que nós somos todos iguais, somos todos irmãos. Eu vejo que hoje, aqui em Monte Alto, né, tem pessoas da raça negra que se destacam, né? Muitas pessoas, né, famosas aqui da nossa, né, o Pelezinho, o Fio Preto, né, pessoas que têm uma história aqui, como outras famílias. Tivemos o Sargento Teodoro, foi comandante da PM aqui, certo? Uma pessoa, inclusive, religiosa, está aí, até hoje está aposentado, mas... Então nós tivemos o próprio pai do Marcelo, que era também PM, era policial, o irmão do Marcelo foi policial também. Nós tivemos, por exemplo, a professora Terezinha, que inclusive ela foi candidata a vice-prefeita. Ela, na sua profissão, enquanto professora, enquanto diretora de escola, ela foi e é uma pessoa exemplar. Temos também outras pessoas como o Paulo Rossi, e tem outras pessoas que marcaram a história de Monte Alto, mas não tiveram tanta relevância, assim como personagens, mas que eu conheço e que consegui me inspirar assim, pelo seu trabalho, pela sua honradez, pela sua simplicidade. E são essas mesmas pessoas que devem servir de exemplo para o futuro, para as novas gerações. Então, já tinha o meu pai, o seu Farid, todo mundo que foi muito cérebro nessa cidade, porque foi a primeira pessoa a entregar gás de porta em porta aqui nessa cidade. Então, meu pai, muito famoso, o seu Farid Satiro, porque ele fazia esse trabalho. Aí eu conhecia os amigos dele, tinha o seu Cridão, que trabalhava no Ernest Peloso, com o caminhão também entregando bebida, e para mim é motivo de orgulho porque tanto meu pai quanto o seu Cridão eram considerados os melhores motores de Monte Alto. O meu pai, ele era assim, apesar de policial militar, ele também era agricultor. Então nós tínhamos roça, trabalhamos na lavoura por bastante tempo, né? E enquanto policial militar, meu pai tinha uma coisa sui generis, né? Ele não gostava de andar armado. Apesar de nos ensinar a manusear, a atirar desde pequenos, mas ele, pessoalmente, ele não gostava de andar armado e ele gostava de trabalhar na linha do diálogo. Então ele conversava muito com as pessoas, a grande maioria das ocorrências eram questão com brigas familiares, questão com pessoas embriagadas. E quanto aos embriagados, ele chegava a fazer uma coisa que, na minha modesta opinião, era até absurdo. Ele levava para casa, ele chegava a dar banho e a pessoa voltava no outro dia tremendamente agradecida por ter tido um tratamento humanitário, por ter tido um tratamento que era considerado de irmãos. Fala do seu pai, assim, quem era o seu pai? Como pai, ele era? Meu pai era um homem sempre trabalhador, torneiro mecânico, renomado aqui na cidade, na região.
trabalhos dele na comunidade? O trabalho mais forte que acho que o pessoal vai reconhecer é que ele passou por várias presidências do Clube Recreativo, né? Conhecido por Turcal 1. Foi presidente da Linda Flor, junto com o Fio Preto, que eles eram presidente e vice. Foi eles que inauguraram e conseguiram trazer a Linda Flor, que é a escola de samba que teve do Turcal. A dona Andressa, benzedeira, que também é minha madrinha, fazia suas rezas, que ela era uma benzedeira também daquelas muito procurada, inclusive até hoje, ela já tendo falecido há muito tempo, todo mundo lembra muito dela, porque era daquelas mulheres poderosas que, né, tem uma energia boa, que o pessoal ia lá, muitas vezes acreditado, e ela fazia lá com a sua fé, com as suas ervas, com as suas curas, ela fazia o bem para um monte de gente. Inclusive, era uma pessoa, uma mulher adiante do seu tempo, porque ela, naturalmente, né, não vou falar nem que era semi-analfabeta, pode ser que era analfabeta, mas acontece que ela tinha um tino administrativo e ela já tinha terras e ela sabia negociar, ela criava cabra, ela levava as cabras delas para pastorear ali perto da casa dela, ali descendo onde eu teve do Lanfredi, ali onde tem um loteamento ali, ela morava ali nos arredores ali. Queria que você falasse sobre a importância dos jogadores negros nos times de Monte Alto, né? Nós tivemos grandes jogadores no MAC e no Botafogo. Tivemos. No Amador, se você for remontar lá atrás, o primeiro time que eu vi jogar aqui em Monte Alto, Cruzeirinho da Vila Pires, que hoje é Santana, né? Lá vi Limbucha, ele tinha um dedo a mais, jogava muito. Depois negro. Também o Zildo Iolindo jogava muito, também saudoso. Aí você vai remontando muitas pessoas aí que passaram pelo futebol, como eu falei. Também no MAC, o que eu falei, Fernando Pirulito, Zé Mauro. Aí temos o Ditão que mora aqui em Monte Alto. Tem 3 jogadores profissionais que são remanescentes do passado do futebol, que jogaram tanto no MAC como depois no Botafogo, que são eles. O Ditão, bicampeão pelo Joinville, está aqui na nossa cidade, reside aqui. Foi o último jogo dele como jogador profissional, passou para o Amador, foi técnico do MAC. Temos também o Marcelo, que era um lateral esquerdo, está residindo em Monte Alto, presta serviço na nossa cidade. E temos o Luiz Moisés, também um ponta esquerda, que ainda está em nossa cidade, jogou muito. Eu, como sou muito observador, sempre fui muito observador, então a gente, até porque quando o pessoal se reunia assim, a gente ficava ouvindo as histórias, os casos, aquela coisa que eles contavam lá. E eu, naturalmente, que eu não conheci, mas eles falam de um tal de maestro Chiquinho, que era um exímio tocador de piano, inclusive tocava de costas pro piano, era uma coisa, né, que quem conhece um piano sabe o quanto que é difícil. E aí, salvo algum engano, me parece que ele foi professor do maestro Mário Venere, que dá nome ali no Centro Cívico, ali. Eu costumo dizer que eu sou político desde cedo, né? Então, nós começamos na vida pública, primeiro assessorando informalmente o vereador José Rodrigues. E depois, quando ele foi eleito prefeito, na segunda vez que ele foi eleito prefeito, em 1982, eu fui convidado para coordenar a imprensa e divulgação da Prefeitura Municipal, onde ficamos na função por 6 anos. Mais para frente, dentro dessa militância, nós trabalhamos com também informalmente, com o então vereador Aparecido Donizete Sartor.
E da mesma forma fomos convidados a ocupar a Secretaria de Governo no seu mandato de 93 a 96, né? O que possibilitou que mais para frente nós disputássemos uma cadeira na Câmara Municipal. Ficamos na suplência por apenas 4 votos. Eu só retornei à Câmara Municipal dessa vez como titular quando nós tivemos a triste notícia do falecimento do então vereador Sérgio Sartor. E aí eu retornei à Câmara em novembro de 1998, agora como titular. Fui reeleito no ano 2000, assumi em 2001, fiquei até 2004, né? Diga-se de passagem que eu fui reeleito muito bem, que eu fiquei em 8º lugar dentre os 17 que assumiram. E em 2009 eu assumi mais um período, substituindo o vereador Carlos Alberto de Alencar, que se licenciou para que eu pudesse dar continuidade ao meu trabalho à frente da defesa dos afrodescendentes. Quando acabou a banda Mário Venere, foi formado o conjunto principal de Monte Alto na época, que era o São Balanço. O São Balanço foi formado. Quem era o principal, o cara que tocava mais, era o maestro, vamos dizer assim, o São Balanço, era o Pelé, que era um negro. E o Pelé entrou ali através de quê? Da cultura, do seu conhecimento artístico. Então ele se fez presente. Tanto que eu tenho até hoje gravado com o Pelézinho lá no Campestre, uma reportagem que fizemos, ele tocando o seu violão, não cantava, mas tocava, e também nunca teve, provavelmente, curso para ter essa formação acadêmica. Depois ele colocou o cavaquinho, começou a tocar o cavaquinho pela parte da frente, colocou atrás das suas costas, começou a tocar, tocou o Brasileirinho, sem tirar a mão, já saiu para a Aquarela do Brasil. Usa Brasileirinho. E dando entrevista dentro daquela simplicidade. Então foi uma pessoa assim encantadora. Depois nós tivemos a participação do Benedito de Carvalho Filho, que foi uma pessoa que eu acho que foi o abre-alas, né? Que ele começou a se filtrar na sociedade, participar da sociedade. Ele era o único negro que tinha acesso à sociedade naquela época. Olha, eu entendo que ele deixou um legado muito bacana, referente a amar as pessoas, né? Ele tinha um carinho muito grande pelo ser humano, ele valorizava as pessoas, né? Independente de raça, independente de cor, de religião, mas ele tinha um carinho especial e ele procurava dar bons exemplos para as pessoas negras, né? Meu pai era amor, né? Meu pai era coragem, meu pai era mudança de vida, né? Sempre, meu pai era um sonho de que todos pudessem compartilhar o mesmo espaço, né? Sem nenhum tipo de, como que eu poderia dizer, nenhum tipo de preconceito, né? Porque todos nós somos irmãos. Ele era um pai
bem organizado, gostava das coisas bem organizadas, falar pra gente lutar, que não era fácil a vida não. E jamais a gente tinha a cor que tinha, que a gente tinha que sempre estar brilhando. E o que ele mais dizia, isso é também um ensinamento para nós, né, filhos, hoje, que o que ele mais queria fazer, né, enquanto vereador, ele acreditava que seria mais fácil para ele fazer o bem para a população, que era o que ele gostava, né, estando diante de um poder público. Você tem orgulho de ser neta dele? Tenho, muito. Mesmo se eu, infelizmente, não conhecendo ele, eu sinto muito orgulho de falar eu sou neta do Fio Preto. Depois de tudo o que nós vimos, depois de todas as histórias que nós acompanhamos, depois dessas pessoas maravilhosas que estiveram aqui conosco nesse web documentário Raízes Pretas, eu digo que tem muito mais. Tem muito mais história, tem muito mais gente para aparecer, para ficar no centro das nossas atenções. Que essa pesquisa continue e que nós possamos dar cada vez mais espaço para o negro na história de Monte Alto. Viva o negro! O negro pede passagem na história de Monte Alto. O negro pede passagem na história de Monte Alto. O negro pede passagem.